Olá, eu sou a Vanessa da Yuca Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar essa planta com essas folhas gigantescas, linda e maravilhosa, que é o Ficus lyrata. Você provavelmente já ouviu falar dele, ele estava na moda, né? Se bem que a gente não gosta de falar nisso, mas as pessoas estavam procurando muito ele para ter dentro de casa no ano passado e no retrasado, e esse ano ele reduziu um pouco a procura, mas eu adoro de qualquer jeito. E vou fazer um vídeo sobre ele. Se você quer saber mais sobre cultivar, fica até o final do vídeo que eu vou dar muitas dicas para deixá-lo coisa mais linda, assim como tá o meu. Bom, o Ficus lyrata é um ficus, então é uma figueira que existe naturalmente na África Ocidental, em uma floresta tropical. E ele pode chegar a 5 a 6 metros. Então imagina, de 5 a 6 metros essa planta vai crescer e vai ficar linda e maravilhosa. Elas têm essas folhas bastante grandes, então pode ficar todo repolhudo com mais galhos. Esse aqui é o bambino, ó. Depois eu vou te mostrar no final do vídeo porque que ele tá assim com essa coloração um pouco desbotada. Esse aqui é uma variedade menor. Existe hoje no mercado uma variedade menor para cultivar dentro de casa, existe essa variedade grande que também pode ser cultivada dentro de casa. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, é uma planta de floresta tropical. Não é uma planta que a gente vai colocar no banheiro ou vai colocar num lugar que não tem luz. Ela precisa de muita luz. Ela pode ser cultivada a sol pleno, desde que no chão ou no vaso, se a gente fizer toda uma rustificação nela. Se a gente ir colocando devagarinho para o sol durante um tempo, daqui a pouco a gente retira, mas isso é um exercício de paciência. Esse processo de adaptação, rustificação é bastante normal você fazer nas plantas. Mas como essas plantas vieram de uma estufa e essa estufa não estava a sol pleno, ela adquiriu essas folhas muito grandes e essa capacidade de viver na meia sombra. Para que a gente mude isso, para que ela se adapte, a gente vai ter que fazer uma rustificação. O que é isso? A gente vai deixar ela no ambiente bastante iluminado, depois a gente vai passar durante mais ou menos um mês pegando sol da manhã e aí aos poucos a gente vai pegando um pouquinho de sol da tarde até que ela venha com folhas novas sem problema nenhum. É um processo lento, mas vale a pena. Então eu falei antes que ela chega a 6 metros, né, no vaso, mas na natureza ela pode chegar a 15 metros. Então é uma planta muito grande, muito bonita, que vai fazer a sua copa como uma outra figueira com as folhas grandes e lindas. Se a gente tem na nossa casa, a gente tem que ter ela num substrato drenável, mas ela não é aquela planta que gosta de muita água. É uma planta que se adapta a pouca água e ela cresce tranquilamente se você der água uma vez por semana, claro, dependendo do lugar que você está. Se você mora no Nordeste, é um lugar muito quente, tem que ser colocado água mais de uma vez. Só que naturalmente ela não vai precisar de muita água. Na verdade, ela vai pedir água para você. Se ela tiver meio murcha, as folhas não tiverem tão brilhantes, você sabe que ela precisa de água. Uma das maiores causas de morte do Ficus lyrata é excesso de água. Então a pessoa acha que tem que botar toda hora água, o substrato não está muito drenável e acaba encharcando, acaba apodrecendo. O apodrecimento começa de baixo para cima, o caule começa a ficar escuro e aí a gente acaba perdendo a nossa planta. Eu vou mostrar um pouquinho dessa aqui, já vou te falar de alguns problemas que o ficus pode ter. Esse aqui é o Ficus lyrata bambino, é o mais vendido para dentro de casa, é uma planta mais compacta, é uma variedade deste aqui, mas também é Ficus lyrata. Ele ficou assim, amarelado, porque ele ficou no sol, mas ele não está doente, ele não tem problema. O problema dele foi que ele ficou muito no sol e acabou desbotando suas folhas. Como eu falei antes, se ele estiver no vaso, não devemos colocá-lo no sol. Se ele estiver no chão, sim, aí depois que estiver maior, ele pode ser colocado no sol. Outra coisa importante, se ele tem manchas, no caso aqui a gente vê que as manchas são todas iguais, a gente nota que é um desbotamento, então não é algo provocado por um fungo. Mas se existem manchas amareladas, manchas queimadas, né, um queimado na folha do seu ficus, um problema que você sabe que não é bem assim para resolver, vamos cuidar. Se for perto da terra, é muita água que foi colocada. Isso aqui tá lindo e maravilhoso, não tem problema nenhum. Se for aqui no topo, é pouca água, porque a planta vai sugar a água e vai distribuir por todas as suas folhas. Se não tem água suficiente, as folhas lá de cima acabam perdendo o viço. Então isso é
é importante. Amarelou a parte de baixo, excesso de água. Amarelou a parte de cima, falta d'água. Outros detalhes, se ela tiver com muita água, ela geralmente perde suas folhas. É uma forma de defesa também. Então cuidado com o excesso de água no ficus, ela não gosta de muita água. A adubação deve ser uma adubação NPK orgânico, que a gente ensina no canal, que é maravilhoso, pode ser feito uma vez por mês, ou também uma adubação foliar. Como é uma planta que tem uma superfície muito grande de folha, ela vai se adaptar super bem à adubação foliar e vai ficar muito bonita. Para fazer a muda, eu não vou fazer nesse momento, porque a minha tem só uma muda, ela só tem uma haste, mas a gente pode cortar essa, vamos supor, né? A gente vai cortar nessa, mais ou menos nessa altura, vai cortar a folha pela metade e vai colocar ela num substrato rico em matéria orgânica, protegida do sol. Podemos fazer também uma mini estufa com saco plástico e assim que a gente vai fazer. Eu não vou fazer na minha porque ela só tá com um pendão, então geralmente muitas elas têm 2 ou 3 e a minha ainda tá só com um. Então eu vou esperar ela crescer mais um pouco e daí eu faço pra você. É uma planta muito bonita, de fácil cultivo, ela não tem um crescimento tão rápido, então essa minha aqui vai demorar para precisar trocar de vaso, mas ela é muito bonita, inclusive aqui, ó, se você olhar, ela tende a pender um pouco, ó, por conta do peso das folhas, e foi colocado uma estaquinha aqui, um tutor. Pode ser colocado um tutor ainda maior para colocar nessa folha aqui, mas ela tá linda e maravilhosa assim. Então é uma planta que agora está perdendo um pouco do seu valor comercial, não da lindeza das suas folhas, né? Mas em 2020, 2021, ela teve um boom, todo mundo queria tê-la na sua casa e ela foi a preços exorbitantes que nem cabe, né, na jardinagem. E agora está voltando novamente para um preço mais amigável para que as pessoas possam levar essa linda planta para dentro de casa. Então vamos esquecer aquela história de moda, porque planta não tem moda. Planta é boa o ano todo, planta é sempre legal a gente ter na nossa casa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.